Saúde em Revista. Olá, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, esclarecendo mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós postarmos uma nova matéria. E hoje nós vamos conversar sobre diverticulite. Você já ouviu falar em diverticulite? Será que todo mundo que tem divertículos vai ter diverticulite? Então vamos lá. Bom, o primeiro passo é saber o que é divertículo. Afinal de contas, se nós estamos falando em diverticulite, significa que é um processo inflamatório e infeccioso no divertículo. Então, divertículo é uma formação no intestino. O intestino, na realidade, ele tem duas camadas, uma mucosa, que é uma camada interna, e ele tem na parte de fora musculatura. Com o passar do tempo, com o passar da idade, a partir aí dos seus 40, 50 anos, pode haver algum certo enfraquecimento da parede muscular e com isso a camada interna, a mucosa, ela pode começar a entrar nesta área de enfraquecimento da musculatura, formando uma espécie de uma bolsinha para fora do intestino. Essa bolsinha é denominada de divertículo. O divertículo ele pode ocorrer em qualquer extensão aí do tubo digestivo e qualquer extensão do intestino, mas a grande maioria das vezes, eu diria que quase que a totalidade das vezes, ocorre na porção final do intestino grosso, mais precisamente numa região um pouco antes aí do reto, que é denominada de sigmoide. É onde ocorre com muito mais frequência. E o sigmoide, ele está na região inferior do abdômen, do lado esquerdo. Isso é importante para a gente saber o seguinte: quando a pessoa está com uma diverticulite, que é uma inflamação, com um processo infeccioso de um divertículo, a sintomatologia principal é dor justamente nessa região, no lado esquerdo inferior do abdômen, um pouco acima da virilha. É uma dor relativamente intensa, ela pode eventualmente ser um pouco mais difusa, se estender até a região aí periumbilical, próxima do umbigo, mas a sede principal é nessa região, que é a região do sigmoide. Eventualmente a pessoa pode ter também um pouco de náuseas, vômitos, e muitas vezes pode ter febre, porque trata-se de um processo infeccioso. Essa é uma condição que deve ser tratada de imediato. Normalmente o tratamento é feito com a utilização de antibióticos específicos e depois de mais ou menos aí uns 3, 4 meses em que tenha resolvido o problema, já tenha utilizado os antibióticos, já não tenha mais sintomatologia, recomenda-se fazer um exame que é a colonoscopia, para verificar se está tudo ok ou se de repente tem alguma outra condição ali na alça intestinal que podia ter levado essa sintomatologia, até mesmo um pólipo, um câncer e assim por diante. Não é recomendável que se faça a colonoscopia de imediato, ou seja, quando a pessoa está com a suspeita da diverticulite. Isso porque, se realmente for a diverticulite, essa região vai estar bastante inflamada e aí
fazendo a colonoscopia, eventualmente ela pode ter aí uma perfuração de alça, pode ter uma irritação maior do intestino. Então, a colonoscopia só é recomendada mais tardiamente. Existem algumas complicações que são em decorrência de uma diverticulite não tratada. Uma delas pode ser que o indivíduo evolua para ter um abscesso, uma formação de pus dentro da cavidade abdominal, dentro da alça intestinal. E isso é uma condição que requer um tratamento mais acentuado, inclusive com internação hospitalar e um tratamento com antibióticos, inclusive endovenosos. Uma outra condição que pode eventualmente acontecer é, na diverticulite, haver um extravasamento, uma rotura desse divertículo com extravasamento do conteúdo fecal para a cavidade abdominal. Isso levando a um caso grave, chamado de peritonite, que a gente chama de abdômen agudo, que tem paralisação completa da eliminação de gases e fezes, é uma condição, inclusive, que tem que, muitas vezes, se submeter a uma cirurgia de urgência, levando o indivíduo a risco de morte, no caso de não tratado adequadamente de uma peritonite. Uma outra consequência aí da diverticulite não tratada é que, muitas vezes, o divertículo ele pode estar localizado bem numa alça intestinal que está apoiada sobre a bexiga ou útero, e pode haver aí ele grudar o divertículo no útero ou na bexiga e posteriormente fazer o que a gente chama de uma fístula, ou seja, abrir um canal de comunicação entre o intestino e o útero, ou então a bexiga, levando aí a contaminação desses órgãos com passagem aí de fezes, muitas vezes gases, em útero e bexiga, uma condição também relativamente grave. E muitas vezes a pessoa com a diverticulite que não tratou adequadamente ou que teve aí um abscesso pode evoluir com estenose intestinal, ou seja, o intestino acaba se fechando um pouco, levando aí a dificuldade depois do perfeito trânsito intestinal. Então, são todas essas complicações de você não tratar adequadamente uma diverticulite. Mas, afinal de contas, o que é que causa a diverticulite? Bom, como eu falei, trata-se de um processo infeccioso no intestino e não se tem aí uma causa definida, mas sabe-se que existem algumas situações que podem aumentar o risco de você ter uma diverticulite. Quais são elas? A ingestão de carne vermelha. A gente sabe que pessoas que ingerem com muita frequência, em grande quantidade, carnes vermelhas, podem eventualmente serem mais propensas a desenvolverem diverticulite. Outra coisa é dieta pobre em fibra. A dieta pobre em fibra também é uma outra condição. O uso de determinados medicamentos, principalmente anti-inflamatórios, sejam eles hormonais ou não hormonais, mesmo aspirinas ou os hormonais, que são os corticoides, também leva a uma maior incidência de diverticulite. E aí algumas outras drogas que atualmente o pessoal tem comentado sobre a verificação de uma maior incidência, inclusive com esses antidiabéticos injetáveis que o pessoal tem utilizado muito para emagrecimento atualmente, já tem se aventado a possibilidade de uma maior incidência de diverticulite com isso.
e o cigarro. O tabagismo é uma outra condição. O tabagismo e a obesidade. Ah, e mais uma ainda, o sedentarismo também é uma outra condição de levar aí uma maior incidência de diverticulite. Então, uma forma de prevenir a diverticulite é evitar justamente essas coisas que eu acabei de falar, ou seja, diminuir a quantidade, a ingestão de carne vermelha, procurar comer mais fibra nos alimentos, tomar bastante líquido, fazer atividades físicas, não ficar muito sedentário e, na medida possível, emagrecer um pouco. E além, é claro, de evitar aí o cigarro. A gente sabe que pessoas acima dos 50 anos começam a ter uma maior probabilidade de desenvolver, então, a diverticulite, e as pessoas acima aí dos 70, 80 anos, a incidência é muito grande de diverticulite. Bem, por hoje é só e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreva e ative o sininho. E se você tiver alguma sugestão, escreva para a gente, veja aí um assunto que você queira que a gente aborde e nós vamos abordar esse assunto especialmente para você. E até a próxima semana.